galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos e estamos aqui juntos hoje para correção da nossa prova dos Correios, a prova de matemática dos Correios. Então, hoje, dia 15 de dezembro, acabou de sair, de ser liberada a prova e eu trouxe aqui para vocês já a resolução da prova, uma resolução um pouquinho rápida, para a gente não perder tempo com detalhes, porque aqui é hora de mostrar como resolver e não dar aula, e qual o gabarito extraoficial, embora já vou adiantar. A prova foi bem tranquila, tiveram duas questões ali um pouco mais maldosas, mas nada fora da curva, uma prova boa, uma prova legal, enunciados claros, enunciados rápidos, contas diretas, então assim, muito difícil que tenha qualquer ruído e que esse gabarito extraoficial não seja, enfim, o gabarito final, tá legal? As questões sem muita variação de interpretação, bem direto ao ponto. E como eu sei que vocês estão interessados, Pedro, eu tô com pressa, eu quero ver a questão, eu quero ver o bagaço, já vou direto na tela, só lembrando, eu optei por fazer a resolução da versão B da prova, tá legal? Eles têm algumas versões, chegou para mim primeiro, a melhor versão que chegou para mim foi a versão B, então estou fazendo a resolução dela. Então vem comigo na telinha, começando a nossa brincadeira, primeira questão de matemática, questão 16 da versão B da prova dos Correios de 15 de dezembro de 2024, ela fala assim, considere x e y são números inteiros positivos, tal que 5x mais 3y é igual a 29. Primeira informação que a gente tem. E ele fala, assinale a alternativa que apresenta o valor máximo de x menos y. E galera, essa aqui, na minha opinião, foi a questão mais difícil da prova. Legal? A prova já começou, já foi iniciada com a questão mais difícil. Por quê? Porque é uma questão que a gente vai testar valores, que é uma coisa que vocês não gostam muito de fazer, porque foge um pouco do script clássico. Então o que ele falou? Ele falou, ó, x e y são números inteiros e positivos. Então repara que o x e o y não pode ser qualquer coisa. Tem que ser inteiro e tem que ser positivo. E ele pediu qual o valor máximo de y menos x. Pô, vamos pensar, certo? Isso é uma subtração. Quando que essa subtração vai ser máxima? Quando que uma subtração é máxima? Quando o primeiro número for o maior possível e o segundo número for o menor possível, concorda? Uma subtração ela é máxima quando o primeiro número ele é o maior possível e o segundo é o menor. Lembrando que x e y precisam ser positivos. Então o que eu vou fazer? Eu vou testar qual o maior valor de y que eu posso ter. Então, por exemplo, o y igual a 10 já daria problema. Porque se o y fosse igual a 10, olha o que ia acontecer. Eu ia ter 3 vezes 10 dá 30, e aí o 5x ia ter que ser menos 1, ou seja, o x teria que ser menos 1/5, o que não pode acontecer, já que os valores precisam ser, primeiro, inteiros, e 1/5 não é, e positivo não pode ser negativo. Então, essa situação já estaria fora. E eu nem vou testar outros valores de y maiores do que 10, porque o y11, o y12 sempre vai extrapolar o 29 e vai dar um x negativo. Tá, vamos testar então o y igual a 9. Se o y for 9, eu vou ter 3 vezes 9, 27, que vai para lá subtraindo, 29 menos 27 dá 2, eu vou ter que 5x é igual a 2, e o x teria que ser 2 sobre 5. O que, mais uma vez, não pode acontecer, porque, como eu vi, o x tem que ser um número inteiro. E 2 sobre 5 não rola. Vamos, então, para outro caso. O y igual a 8. E aí, se o y for igual a 8, 3 vezes 8, 24, vai para lá subtraindo, vai ficar 5x é igual a 5, 29 menos 24, se 5x é igual a 5, o x é igual a 1. Acabou. Este valor funciona para a gente. Coisa linda de se ver. Esse é o maior valor de y que eu posso pegar e, consequentemente, com o menor valor de x. Qualquer outro valor de y que eu pegar depois desse vai ser menor do que 8, não vai dar um valor máximo. Então, no final, y menos x vai ser 8
menos 1, que dá para a gente 7. A nossa resposta alternativa B, primeira do nosso gabarito, que eu já vou até colocar aqui, aparecendo do lado, coisa mágica, lembrando que ali no cantinho está nosso gabarito final, tá certo? Então, essa questão, de novo, disparada a mais difícil da prova, tá? Essa questão é uma que muita gente vai errar. Pedrão, eu errei essa. Não esquenta, foi a mais complicada de todas, tá claro? Tranquilo até aqui? E aí o grande problema de uma primeira questão bem difícil é que ela já abala um pouco a sua confiança. Mas a boa notícia é que daqui para frente foi bem direto. Então vamos lá. Próxima questão. Questão 17. Ele fala: a razão entre a idade de Ana e de Bruno é de 3 para 5. Se a soma das idades é 32, assinale a alternativa que apresenta a idade do Bruno. Galera, questão classicona. Se você acompanha as lives, se você acompanha as aulas, se fez meu curso, resolveu umas 30 dessa. 30. Por quê? Vamos lá. Vou deixar menor a letra. Primeira coisa, a razão entre a idade da Ana e do Bruno, ou seja, a razão é divisão, a razão entre a idade da Ana e o Bruno é Ana sobre Bruno. Isso vai ser igual a 3 sobre 5. Beleza? Não vamos tentar resolver, porque por enquanto tenho duas incógnitas e uma única equação. Só que depois ele fala, a soma das idades, ou seja, Ana mais Bruno, vai ser 32. E quando eu faço isso, eu chego nessa relação de duas equações com duas incógnitas. It's a system. Sisteminha de equações para ser resolvido. E aí, aqui eu vou direto ao ponto. Como ele quer saber a idade do Bruno, a pergunta é do Bruno, eu vou pegar na segunda equação, resolução de sistema aqui, vou jogar o B para lá, vai ficar QA é igual a 3B sobre 5. Confere, produção? Peguei o A e joguei para lá multiplicando. Se eu isolei na equação de cima, vou substituir na de baixo. Então, na equação de baixo, no lugar do A, eu vou colocar 3B sobre 5. Para resolver isso aqui, posso fazer o MMC, posso multiplicar todo mundo por 5, na prática vai dar na mesma. Se eu multiplicar todo mundo por 5, vai dar 3B mais 5B é igual a 32 vezes 5, vai ser 160, confere? E aí, 3 com 5 dá 8. 8B é igual a 160. O 8 vai para lá dividindo. 160 dividido por 8. 16 por 8 dá 2, com 0, 20. Nossa resposta, então, P, a idade do Bruno, vai ser 20 anos de alternativa B. A idade do Bruno, mais uma pro nosso gabaritinho. Tá lá marcado no canto. E mais uma questão detonada. Questão bem clássica, sisteminha envolvendo razão. Várias vezes falei para vocês que ia ser cobrado assim. Inclusive eu fiz até revisão falando, galera, este modelinho é o mais provável de aparecer. E o pior, eu falei que esse tipo de questão, sistema com razão, chovia na banca, e só para provar para vocês que chove, apareceu não uma vez só, mais duas na sua prova. Então, olha aqui comigo a próxima questão da prova, questão 18, o que ela diz. Ele fala, um carteiro deve entregar encomendas em duas regiões. A quantidade de encomendas para a região A e a B está na razão de 3 para 5. Opa, peraí. Razão de 3 para 5. Razão de... Pedrão, se ao todo há 80 encomendas para serem entregues, assinale a alternativa que apresenta a quantidade destinada à região A. Galera, quando eu falo para vocês que uma questão despenca, é porque ela despenca. Se liga só. Olha o que vai acontecer aqui agora. Ele falou, a quantidade de entregas da região A e a B está na razão 3 para 5. É a mesma equação. Aqui era Ana Bruno 3 para 5. Aqui é região A e B 3 para 5. Acabou.
Depois, se ao todo tem 80 encomendas, ou seja, agora A mais B vale 80. Pedrão, caiu 2 vezes a mesma questão? Sim, caiu. Única coisa é que agora ele pediu a quantidade de A. Então, para a gente descobrir a quantidade de A, eu vou isolar o B na primeira equação. Então vai ficar que o B é igual a 5A sobre 3, beleza? Joguei o B para lá e o 5 e o 3 para cá. Por quê? Porque ele quer saber o valor de A, então isola o B para chegar direto nisso. E aí o roteiro é exatamente o mesmo. Eu venho e substituo na segunda. Então, no lugar de B, eu coloco 5A sobre 3. Para tirar a fração, vou multiplicar todo mundo por 3. Quando eu faço isso, vai ficar 3A mais 5A é igual a 80 vezes 3. Nem precisaria calcular, mas beleza. 8 vezes 3, 24, vai dar 240. Mas se deixar 80 vezes 3, é até mais fácil, vou mostrar. Nem calculei. Aí somei 3 com 5 dá 8, vai ficar 8A é igual a 80 vezes 3. Esse 8 vai para lá dividindo. A gente vai chegar que o A é igual a 80 dividido por 8 dá 10, vezes 3 é igual a 30. Resposta A é 30. Alternativa certa, alternativa A também, o que leva ao nosso terceiro gabarito de hoje, da questão 18, resposta A. E vamos lá. Primeira questão foi difícil, mas na sequência, 2 sisteminhas clássicos, galera. Não tinha como não saber, se acompanhou uma live minha, já sabia que essa questão ia estar na prova. Acabou. E aí 2 seguidas para a gente se divertir. Então vamos para frente. Questão 19. Lembrando que eu estou indo rapidão para o vídeo não ficar muito longo, para não tomar muito tempo de vocês. Sério da prova hoje, quem está assistindo no mesmo dia está cansado, Pedrão, quero ver como foi e descansar. Então bora. 19. Um caminhão dos Correios percorre um trajeto entre 2 cidades, mantendo a proporção de 4 horas de viagem para cada 240 quilômetros. Se o trajeto total entre as 2 cidades é 360 km, assinale a alternativa que apresenta o tempo necessário para concluir a entrega, mantendo a mesma proporção. Galera, regrinha de 3 direta. Eu sei que 240 km são feitos em 4 horas. Então, para fazer os 360 quilômetros que eu quero, vou precisar de X horas. Acabou. Na lata. Vou multiplicar em cruz e vou isolar o X. Vai ficar que o X é igual a 360 vezes 4 dividido por 240. Aqui, sem muita surpresa, é só ir nos picotes. Então, primeira, corta 0 com 0. Corte é o que não falta. Depois, sei lá, Pedrão, vou cortar esse 24 com 4. Beleza, não tem tanta possibilidade de corte que não tem certo ou errado. Vamos lá. Cortei o 24 por 4. 4 por 4 dá 1. 24 por 4 vai dar 24 por 2 dá 12. Por 2 de novo dá 6. E aí esse 6 eu corto com o 36 que está lá em cima. 36 dividido por 6 dá 6. A nossa resposta, o X, são necessárias 6 horas. Pedrão, fiz de cabeça só por proporção. Galera, essa questão, como os números eram bonitos, até dava para fazer. Tá legal? Respostinha então dada. Gabarito da 19A, mais uma vez. Lembrando que a gente está fazendo a versão B da prova. Se a sua prova é outra, vai corrigindo ali pelas alternativas. Tá certo? Bora para frente então. Questão 20. Chegando na metade da prova, questão de função. Ele diz: uma empresa de entrega dos Correios registra o lucro mensal, L de X, em milhares de reais, de acordo com o número de X de pacotes entregues no mês. A função que descreve esse lucro é dada por L de X, então o nosso lucro, ele vai ser igual a menos 2x quadrado mais 40x menos 150. Essa é a função que descreve o lucro em função da quantidade de entregas.
Assinale a alternativa que apresenta o número de pacotes entregues que maximiza o lucro. Galera, questão bem esperada também. Então lá. Isso é uma parábola com boca para baixo, certo? Se você desenhar essa parábola, eu vou fazer só o rascunho, ela vai ter boca para baixo. No eixo Y, a gente tem o lucro, no eixo X, a gente tem a quantidade de pacotes. O que a questão pediu para a gente? A questão perguntou quando que o lucro vai ser máximo. E galera, lucro máximo é o vértice, concorda? O lucro máximo é o vértice. É uma questão que trabalha com vértice. A grande dúvida é, Pedrão, X do vértice ou Y do vértice? Depende da pergunta. Ele quer saber qual o número de pacotes que maximiza o lucro. Repara, se ele tivesse perguntado qual o lucro máximo, era só olhar no gráfico, o lucro está no eixo Y. Então, se ele perguntasse o lucro máximo, Y do vértice. Só que, no caso, essa não foi a pergunta. Ele quer saber qual o número de pacotes que dá o lucro máximo. E, galera, pacote é eixo X. Ele quer saber qual a quantidade de pacotes que faz com que o lucro seja máximo. Então, no caso, X do vértice. Como que você nunca erra? Vê a pergunta. A pergunta é o número de pacotes. Pacote é X, pacote é X. Beleza? Então é X do vértice. Se ele tivesse perguntado qual o lucro máximo, aí o lucro seria Y. Então, o que eu quero é X do vértice. Formulinha do X do vértice, menos B sobre 2A. No caso, o B é 40, então menos 40 dividido. O A é menos 2, então vai ser menos 2, duas vezes menos 2, né? Menos 40 dividido por 2A, e aí ficou facinho, né? Vai dar menos 40 dividido por 2 vezes menos 2, que dá menos 20, e aí acabou. Vai cortar. Calma aí que eu botei um zero ali de maluco, né? O que eu fiz 20? Meu Deus do céu, já quero dar resposta. Né? Eu quero passar cola. E é 10 ainda. Então, 2 vezes menos 2 dá menos 4, perdão. E aí nossa resposta vai ser 10. Menos 40 dividido por menos 4. Menos com menos corta. 4 com 4 corta. 10. Nosso gabarito. Alternativa certa. Alternativa D. Beleza? Metade da prova feita. Nesse momento, sempre lembrando, tô liberando o gabarito para vocês, galera, no dia da prova. Se tá gostando, no mínimo, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo, compartilha, Pedro, não faço parte de uns grupos aí, compartilha nos grupos, comenta no vídeo, dá uma força pra gente, que ajuda demais, tá legal? Combinado? Deixa o like e tal, posso contar contigo? Então bora pra frente, as outras 5. Próxima questão, questão 21, mais uma de função. O custo C de X para enviar um pacote pelos correios depende do número de quilômetros X percorridos e é dado pela função. O custo de X é igual a 2x mais 10. C é custo, X a quantidade de quilômetros. Se o custo para enviar o pacote é 34, assinale a alternativa que apresenta a distância percorrida. Galera, o custo é o C. Ele disse que o custo é o 34 e eu só tenho que descobrir qual é o X, a quantidade de quilômetros percorrido. Esse 10 vai para lá subtraindo, vai ficar 24 é 2x, 34 menos 10. Eu sei que vocês não gostam de deixar incógnita à direita. Se quiser escrever ao contrário, assim dá na mesma, e o 2 vai dividindo, o x é 24 sobre 2, que dá 12. Resposta, alternativa A, de A, que é isso, elas estão descontroladas. Mais uma questãozinha para nossa conta no gabarito, versão B. Sempre lembrando. Quero mais? Então bora para a próxima, 22. E essa questão 22, ela não é difícil, mas ela é a questão que tem as continhas mais chatas. Tá? Não são contas terríveis, confesso,
mas são as continhas mais chatas, acho que a questão com a conta mais chatinha que tinha. Então ele fala assim, em uma livraria, 35% dos livros são de ficção. Após, veio um 6 aqui no lugar do após, né? Veio uma 6, mas vocês entenderam, uma promoção, 20% dos livros de ficção foram vendidos. Sabendo que 140 livros de ficção foram vendidos, a quantidade de livros que havia na livraria, a quantidade total de livros antes da promoção era de, então lá, eu tenho uma quantidade L de livros, é o total. E eu sei que 35%, ou seja, 35 sobre 100, ou 0,35, como achar melhor, 35% desses livros são de ficção. Beleza? Lembra que na matemática o de, o da, o do, o dos é multiplicação. Então, 35% dos livros é multiplicação. Aí ele fala que depois de uma promoção, 20% dos livros de ficção foram vendidos. Quantos são os livros de ficção? Os livros de ficção são 20%, são 35% do total. Então, preste atenção. Na promoção, eu vendi 20% dos livros de ficção. E os livros de ficção são 35% do total de livros que eu tenho. Só não gostei desse espaçamento aqui. Vou dar uma corrigida, jogar para baixo, agora está mais bonito. E ele disse que nessa promoção foram vendidos 140 livros de ficção. Ou seja, eu tenho 20% dos livros de ficção, que são 35% do total de livros, vai ser igual aos 140 vendidos. Chego aqui, é diversão para todo mundo. Vou começar cortando 0 aqui. Corta 0 com 0. E aí eu acho que nem tem muita firula. É jogar todo mundo pro outro lado. Vai ficar que o L é igual 40 vezes 100 vezes 10. Joga tudo pro outro lado, depois faz conta. Dividido. Sobrou 35 vezes 2, que eu vou até escrever, mas já podia colocar 70. E aqui só que é 140. Galera, continha fácil. Eu tenho 35 com 2 dá 70. 70 corta com 140, sobra 2. 2 vezes 100 vezes 10 vai dar 2.000, a nossa resposta final. Então, eu tenho um total de 2.000 livros, questão 22, alternativa C. Só lendo uma coisinha aqui que eu acho que ele tentou fazer um trocadilho. Não, nada bem. Achei que eu vi uma graça na questão, mas não era. Era simplona mesmo. Então, alternativa certa, alternativa C, questão 22, detonada. 3 questões para finalizar a prova. Bora para 23. Questão 23, ele fala: 3 carteiros dos Correios precisam dividir igualmente um bônus de R$ 1.200, de acordo com a quantidade de entregas que cada um fez. Então, beleza? Tenho 3 carteiros e eles vão dividir o valor de 1.200, ou seja, somando as 3 partes vai dar 1.200. Só que ele disse que essa quantidade é proporcional, ela vai de encontro, ela é de acordo com a quantidade de entregas que cada um fez. Então, se o carteiro A fez 20 entregas, a quantidade que ele vai receber vai ser diretamente proporcional a 20x. Já o carteiro B fez 30 entregas, então a quantidade dele vai ser diretamente proporcional a 30x. E o carteiro C fez 50 entregas, diretamente proporcional a 50x. E somando tudo, vai dar os 1.200. 20 com 30 com 50 dá 100x. É 1.200, logo o x é igual a 12. Só cuidado que esse x não é a pergunta, é uma coisa que a gente descobriu para comparar os carteiros. Aí vem a pergunta que fala: assinale a alternativa que apresenta o valor que o carteiro B receberá. Galera, o carteiro B, ele fez 30 entregas, 30 vezes x, e o x vale 12. Então, o nosso B vai ser 30 vezes 12,
que vai ser igual 3 vezes 12, 36, com 0 atrás, 360, questão 23, alternativa A, a nossa resposta. Beleza? Estão comigo? Crises? Lembrando que qualquer dúvida que tiver, é só colocar nos comentários e já aproveita e me adiciona no Instagram também. Tem 2, @lógica para passar. Esse é meu Instagram só de conteúdo. E o @prof. Pedro Campos. Esse é meu Instagram pessoal. Vai ter conteúdo, mas vai ter montanhismo, fisiculturismo, vai ter tudo. Então assim, na dúvida, escolhe os 2. Bora lá, mais 2 questões. Questão 24, ele fala: uma caixa com encomendas tem um volume de 0,75 metros cúbicos. Para armazenar a caixa em um depósito que utiliza uma tabela de controle medida em litros, é necessário fazer a conversão de unidade. Assinale a alternativa que apresenta o volume dessa caixa em litros. E galera, conversão metro cúbico para litro. Aqui é bem simples. 1 metro são 10 decímetros. Pedrão, e o que isso quer dizer? Isso é importante porque litro, a unidade litro, ela vai ser basicamente decímetro cúbico, tá? Então, quando eu tenho metro cúbico, é como se eu tivesse metro vezes metro vezes metro. Se eu quero litro, eu quero decímetro cúbico. Decímetro, decímetro, decímetro. Então, o que a gente vai fazer para converter? Não vou nem na regrinha. Eu vou simples. Ó, pensa aqui. Metro cúbico é metro vezes metro vezes metro. Tá certo? Só que eu quero em decímetro cúbico. Peraí. Cada metro são 10 decímetros. Então, isso aqui é 10 decímetros vezes 10 decímetros vezes 10 decímetros. E aqui eu não estou indo com formulinha só para ser bem lúdico, tá? Só para mostrar para vocês. Ou seja, 10 vezes 10 vezes 10, eu jogo lá, para cada 10 a vírgula pula uma casinha para o lado. Então, embolou tudo. 1, 2, 3 casinhas. Multipliquei pelos 10, vai ficar 750 decímetros cúbicos. E decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Acabou. Essa é a nossa conversão. Eu sei que tem regrinha, eu ensinei, multiplica por 1000 e tal, mas mostrando que mesmo sem regrinha, só sabendo que era decímetro cúbico, a gente já matava e chegava na resposta alternativa D, embora essa questão eu acho que muita gente pode ter se atrapalhado, porque essa conversão, geralmente, vocês se atrapalham um pouquinho, tá certo? E aí, para finalizar a questão saideira da nossa prova, questão 25, ele fala: um entregador de uma empresa de e-commerce precisa percorrer uma determinada rota diariamente. Após as primeiras entregas, ele já havia percorrido 2/5 da rota. No período da tarde, completou mais 1/3 do percurso total. Sabendo que ainda faltavam 4,8 km para finalizar a jornada, assinale a alternativa que apresenta o tamanho total em quilômetros. Então vamos pensar. Ele primeiro andou 2/5 da rota. Ele primeiro andou 2/5 do total. Vou colocar, sei lá, 2/5 de x. O total é x, pode ser? Então, primeiro ele andou 2/5 de x. Isso foi nas primeiras horas. Depois de tarde, repara que o texto completou mais 1/3 do percurso total. Então, de novo, do percurso total de x. Então, de tarde, além disso, de tarde ele fez mais 1/3 de x. Isso foi feito de tarde. Tá certo? Beleza. Sabendo que ainda faltavam 4,8 km para finalizar a jornada. Pô, peraí. Vamos ver quanto que ele já andou. Ele já andou 2/5 mais 1/3. Fazendo a conta aqui rapidinho. O nosso MMC vai ser 15, né? Então, vou ter sobre 15. Divide e multiplica. 15 dividido por 5 dá 3 vezes 2, 6. 6x
mais 15 divide e multiplica 5x. Então, ao todo, ele andou 11x sobre 15. Beleza? Ao todo, ele andou 11x sobre 15. Sabendo que ainda faltam 4,8 km para finalizar. Galera, pensa comigo. Se ele já andou 11/15 do trajeto, quanto que falta ele andar? Falta ele andar o resto. 4x sobre 15, beleza? Ele já andou 11x sobre 15, então falta o resto, que é 4x sobre 15. E esse resto que falta é justamente 4,8 quilômetros, como o próprio enunciado contou. Tá claro aqui? Todo mundo entendeu a brincadeira? E aí virou diversão, né? Eu vou ficar que o x é igual a 4,8 vezes 15 dividido por 4. E aí essa divisão fica bem fácil, né? Porque 4,8 por 4 vai dar 1,2. Então eu tenho 1,2 vezes 15. E aí, delicinha, 1,2 vezes 15 vai dar pra gente 18, né? É isso aí. Então x, que é o total do nosso percurso, vai ser de 18 km, alternativa D, de detonando toda a nossa prova e finalizando o gabarito extraoficial. Tranquilo? Crises? Então tá lá, galera, tá feita a nossa resolução. Lembrando que eu quis ir um pouquinho direto ao ponto para tomar o menor tempo possível, não ficar acabando com o tempo de vocês, tentar ir mais rápido, conseguir mostrar todas as questões, mostrar como resolver, o gabarito para clarear, mas também não tomar 1, 2 horas da sua vida. Então, tentei um pouco direto ao ponto, explicando a teoria, mas sem ensinar muito além, pensando no cenário de que você já vem estudando comigo há algum tempo. Quem é novo aqui, peço que, se gostou do vídeo, curte ele, por favor, se inscreve no canal, ativa o sininho e, principalmente, comenta, me ajuda demais. Inclusive, comenta aí o que você achou da prova, a dificuldade, gostou, não gostou, teve dúvida, qual foi a questão mais difícil e vamos trocar uma ideia. Se tiver dúvida também pode colocar, tá certo? E compartilha com a geral para divulgar mais o canal. Então, galera, vou ficando por aqui, sem muita firula. Um beijo enorme, até uma próxima e tchau. Valeu!